Boa noite, irmãos e irmãs, na fé. Sejam bem-vindos a mais um Graças Podcast da Nossa Senhora das Graças. Estou eu aqui hoje com um padre que, na hora que ele chegou aqui, eu olhei pra cara dele e falei assim, caramba, acho que ele é recém-formado, esse padre aí. Rapaz, o cara tem 10 anos de formação e tem uma responsabilidade absurda aqui. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar ele pra vocês. E a gente vai começar esse nosso podcast. Tá frio pra caramba hoje, mas ele vai esquentar a gente aqui com o Espírito Santo e com o mês das vocações que nós estamos falando. Tá bom? Então, sem mais delongas, Padre João, seja bem-vindo ao nosso podcast da Nossa Senhora das Graças. Boa noite. Boa noite, Vitor, e todos aqueles que nos acompanham. É uma alegria estar aqui e participar com vocês desse podcast. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo de coração. Padre, o que eu falei na entrada não estava programado aí, mas é verdade, na hora que eu te olhei ali, eu falei, caramba, meu, acho que ele é recém-formado. Na hora que o senhor falou todas essas tarefas e essas responsabilidades que você tem aí, sim, achei bem interessante a sua dedicação. Mas antes de falar de toda a responsabilidade que você tem agora, eu queria entender um pouco como que iniciou esse relacionamento com a igreja, como sim, que o senhor engrenou na igreja e ingressou nessa vida que o senhor tem hoje. Se foram seus pais, se não foram. sim. Conta um pouco pra gente saber um pouco mais sobre você. É interessante que meus pais dizem que a primeira vez que eu mencionei que queria ser padre, eu tinha só 4 anos. E detalhe, meus pais não eram católicos, eles eram espíritas, né? Uou. Então, como explicar que uma criança de 4 anos, cujos pais não são católicos, né, pense em ser padre? Que legal. E daí, por uma questão de tradição de família, quando eu completei 9 anos, então meus pais me colocaram na catequese de primeira Eucaristia. E na época o padre lá, da paróquia São Camilo de Léris do Tucuruvi, Tá bom. o padre Zezé, ele era bastante exigente e ele dizia assim que se os pais não participassem da missa com os filhos, as crianças não receberiam a primeira Eucaristia. Então foi a oportunidade, né, dos meus pais se aproximarem da igreja, conhecerem mais Jesus, e isso foi muito importante porque foi o processo da conversão deles. Então eu costumo dizer que a minha vocação, que é um chamado de Deus, foi fundamental para a conversão dos meus pais. Então eu fiz a primeira Eucaristia, depois pedi para entrar no grupo de coroinhas da paróquia que estava iniciando, e com isso então meus pais também começaram a frequentar mais a igreja, né? Porque eles tinham que me levar também até a comunidade. Que legal. E assim foi criando essa relação, né, da nossa família com a igreja católica, e desde aquela época jamais nos afastamos da igreja, né? Mas aí eu fui mantendo esse desejo vocacional no coração, desde criança então. Na catequese de Eucaristia eu fui aprendendo mais sobre Deus, mais sobre as coisas da igreja, e isso foi me apaixonando mais por tudo isso, né? Isso fez com que eu crescesse mais no amor por isso tudo. Entrei na catequese de Crisma, aí já adolescente, né? Certo. E foi exatamente na catequese de Crisma que eu de fato decidi, é isso mesmo que eu quero ser padre. Aquilo que eu sentia desde pequenininho, agora eu tô querendo decidir mesmo, né? Quero ser sacerdote. E aí com 17 anos eu entrei no seminário, 17 anos, e percorri 9 anos de formação como seminarista, né? Caramba. 9 anos. E até que no dia 5 de dezembro de 2015 fui ordenado padre. Então, portanto, tenho 10 anos de ministério sacerdotal. Uau. E como sempre gosto de dizer, 10 anos de muita alegria, de muita felicidade. Sou muito feliz por ser padre, né? Sou muito feliz pela minha vocação. Eu não me arrependo um dia sequer pela escolha que eu fiz, pela vocação que eu assumi. Porque entendi que este era o chamado de Deus para a minha vida, né? E é uma coisa interessante, quando a gente responde com alegria ao chamado de Deus, a gente é feliz. João, quando você olha para esse período que o senhor passou dessa formação, tendo em vista que você conseguiu, então, ser a razão para a conversão dos seus pais, né? Porque pela história que o senhor mencionou, se não fosse essa condicional que o padre colocou,
Qual é o nome do padre? Padre Zezé. José Benedito, mas chamávamos ele de Padre Zezé. Padre Zezé. Ótimo, viu, Padre José? Padre Zezé, muito obrigado. Isso foi muito bom. Hoje a gente tem um excelente padre aqui com a gente. Então, ele foi lá e falou, se os pais não vierem, o filho não vai receber o primeiro sacramento ali, a Eucaristia. Joia. Então a gente vê que por causa da sua missão, seus pais também vieram juntos. Sim. Muita gente fala, né? O filho não catequiza os pais, é o inverso. Mas o senhor é uma prova viva, então, de que o filho também pode ser o caminho para os pais. Com certeza. Deus se utiliza das várias maneiras, dos vários modos, para atrair as pessoas para o seu lado, para o seu coração, né? Então, no caso da minha família foi assim, foi através de mim, através da minha vocação, que ele conseguiu atrair os meus pais para junto dele, né? Que legal. Atrair minha família para junto dele. Que legal. Então, desde a primeira comunhão ali, o senhor foi indo com 17 anos, Isso. Já ingressou. Aí ingressei no seminário, né? Terminei o ensino médio. Sim. E aí já entrei no seminário. Já estava convicto e decidido de que era essa mesmo a minha vocação, né? Que eu queria entrar no seminário e aí estava com o coração bem aberto para fazer todo esse tempo de discernimento. Porque o tempo do seminário é um tempo de discernimento. Sim. Né? Essa era a minha pergunta. Mas, bom, você já foi tão decidido quanto naquela época com 17 anos. 17 né? anos. De ver pela cara que você fez, eu já estava decidido, então sim. Não tinha dúvida, né? Alguém perguntou pra você se você tinha alguma dúvida ou não? Muitas pessoas perguntavam, né? E muitos diziam, mas você é tão novo, já vai querer entrar no seminário, já não quer fazer um outro curso, né? Fazer uma faculdade, ou ter uma experiência de trabalho, enfim. Mas eu não, sempre muito certo do que eu queria. Eu queria entrar no seminário. Essa era a minha vontade, o meu grande desejo, né? Mas é interessante, por que isso? Porque eu sentia paz no coração. Nessa minha função de animador vocacional, eu sempre digo para os vocacionados que a tua vocação é aquilo que te traz paz. Né? Quando você pensa num estado de vida, e esse estado de vida traz paz para o teu coração, muito provavelmente esta é a tua vocação. Papa Francisco dizia isso também, né? Então, aquilo que traz paz no teu coração pode ser a tua vocação. E no meu caso foi bem assim mesmo, né? Quando eu pensava em ser padre, eu sentia muita paz no coração. Quando eu pensava em outras coisas, eu não tinha paz no coração. O coração sempre ficava aflito, sempre agitado, sempre inquieto, né? Caramba. A gente sempre prepara um roteiro, pessoal, pro podcast, né? E eu tava conversando com o padre João Henrique aqui, que nós iríamos falar hoje da segunda semana do mês vocacional, que é a família. Mas é impressionante. A gente vai falar da família, então, na verdade, você trouxe a sua família pra igreja, então. Olha que... Eu digo isso. Nada é coincidência, né? Tudo é providência. E que legal. Agora eu fiquei meio assim de como conduzir tudo, porque eu fiquei extremamente chocado, porque não imaginava. Pensei que você fosse falar aquela família trivial, que vai pra igreja, porque como você começou muito novo... Sim. Tem que ter, às vezes, o pai e a mãe que levam ali, como sempre tem, né? Sim. Mas então, no seu caso, foi o inverso. Como que você se sente tendo sido responsável por essa virada de chave na sua família? Olha, eu agradeço muito a Deus por isso, né? Porque acho que se não fosse a minha vocação, não sei como seria esse encontro dos meus pais com Deus, né? E a pertença a eles à Igreja Católica. Então eu agradeço muito a Deus porque Ele se utilizou, né, de mim, da minha vocação, né, para que eles pudessem fazer essa experiência com Ele, né. Ótimo. Então, agradeço muito a Deus, sou muito feliz por isso, por ter sido esse canal, né, de encontro dos meus pais com Deus. Parabéns. Deus abençoe. E aí agora, depois disso o senhor foram 9 anos. 9 anos. De seminário. Joia. E aí depois, em 2025, dia 5 de dezembro de 2025. O senhor teve o fechamento de um ciclo e o início de outro. Isso, fui ordenado padre, né? Certo. E a ordenação foi onde? A ordenação aconteceu na catedral. Desculpa, 2015. Obrigado, Giovana. 2015, A ordenação aconteceu na Catedral Metropolitana. Certo. Né? As ordenações acontecem sempre lá, né? Tá bom. Nossa sim. igreja mãe, né? Então tem todo um sentido, é muito bonito. Sim. E aí, a minha pergunta agora no sentido de
hoje você já tem várias responsabilidades. Então, em 2015, teve essa formação, hoje o senhor teve 10 anos. Tem 10 anos, que o senhor, 11 anos, estamos em 2026. E dentro desse período, qual foi o seu trabalho dentro da igreja? Tá. Então, logo que eu fui ordenado padre, eu fui enviado para a região Brasilândia. E na época a região Brasilândia estava com falta de padres, né? E por isso eu já comecei o meu trabalho sacerdotal ali, atuando em 2 paróquias. Fui vigário na paróquia Santa Cruz de Itaberaba, mas ao mesmo tempo eu colaborava na paróquia Espírito Santo. Ficava ajudando, por 1 ano fiquei assim ajudando nessas 2 paróquias, porque não tinham padres suficientes na região naquele período, né? E depois de 1 ano assim, o bispo daquela época, Dom Devair, o bispo da região Brasilândia daquela época, ele me nomeou pároco da paróquia Espírito Santo. Aí eu saí da Santa Cruz de Itaberaba e fiquei só no Espírito Santo ali como pároco. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 26, 27 anos, por aí, né? E depois fui enviado para Roma. Aí Dom Dilo me chamou e me pediu uma nova missão. Então ele pediu para que eu fosse estudar catequese, fizesse um mestrado em catequese na Universidade Salesiana de Roma. Então eu fui para essa nova missão e ali fiquei 3 anos. Lá em Roma fiquei 3 anos, né? Aí concluí os meus estudos e voltei para o Brasil. Voltando para o Brasil, fiquei como vigário paroquial da paróquia Cristo Rei, que na época pertencia à região Brasilândia, agora é região Lapa. Fiquei pouquíssimo tempo lá e depois assumi a paróquia Nossa Senhora das Dores de Taipas, também região Brasilândia, sempre região Brasilândia. Uhum. Ali fiquei só 5 meses, não deu nem para esquentar a cadeira, né? Ô, louco. Só 5 meses, daí o Dom Dilo me pediu para assumir o seminário propedêutico em 2022 e desde então sigo lá nesta função, né, como reitor da casa, reitor do seminário propedêutico. Então, ok. Depois de toda essa jornada, a minha pergunta, antes da gente ir para a jornada atual, é como foi esses 3 anos em Roma? Olha, foi uma grande graça de Deus, né, porque primeiro estar ali é estar mais perto do centro das decisões da igreja, digamos assim, né, estar mais perto do Santo Padre, o Papa, depois toda a importância que Roma tem para a Igreja Católica, né? Depois também a experiência de estudo foi fantástica, eu aproveitei muito os meus estudos, né? Depois também Roma é um livro céu aberto, né? Então quantos elementos históricos, quantos pontos ali históricos importantes na história da humanidade e da Igreja eu tive a oportunidade também de conhecer, né? Mas também estando ali, eu tive a oportunidade de ampliar a minha visão de mundo e de igreja. Legal. Então foi uma experiência fantástica, né? Fui muito feliz lá, fiz grandes amigos, muitos amigos, e que trago no coração e nas orações até hoje, né? Qual foi o momento mais difícil nesses 3 anos lá em Roma? A pandemia. O meu último ano em Roma foi o primeiro ano da pandemia. Tá bom. Então foi terrível, né? Porque a gente não sabia o que era aquilo, muitas pessoas morrendo, cada dia um número imenso de mortos. Ao mesmo tempo, minha família no Brasil, todos preocupados comigo lá. Então foi um momento muito tenso desses 3 anos, né? Acho que foi o momento mais difícil. Uau. Sabe o que é engraçado? Agora o senhor falou, Padre João, sobre a pandemia, e aí veio na minha cabeça aquela imagem do Papa Francisco andando na Praça São Pedro, que pra mim sozinho, é emblemático. Né? E aí o senhor falando que você estava lá, que privilégio, hein? Sozinho. Foi difícil pra todo mundo, né? Sim, claro. E aí a gente vê ele ali com toda a coragem, andando ali sozinho. Sim. E que sensacional. Aquele dia foi muito marcante, né? Porque o Papa convocou o mundo inteiro para rezar com ele pelo fim da pandemia. E na casa onde eu morava é o Colégio Pio Brasileiro, né? Que é uma casa de padres brasileiros. E eu me lembro que nós nos reunimos na grande capela que temos lá naquela casa, naquele colégio. Fizemos a projeção, né, num telão da imagem do Papa ali rezando. E com ele nós rezamos juntos, né? Sensacional. Então ele estava sozinho ali naquela praça,
Mas com certeza o mundo inteiro Sim. estava conectado com o Papa ali rezando pelo fim da pandemia, por aqueles que tinham perdido já a vida, né? Aquele momento eu acho que foi o momento que a gente teve mais, na minha opinião, né? Que a Igreja Católica teve mais unida dentro de um mesmo momento rezando, assim. Porque ele tem uma força extremamente... E o Papa Francisco tinha um carisma muito bom, né? Sim, com certeza. Então, muita gente correspondeu a esse apelo do Papa, né? Olha, até quem não era católico eu ouvi falar que tinha ligado a televisão pra vê-lo e tinha ficado abismado com aquela cena dele andando sozinho na Praça São Pedro. E de fato foi isso mesmo. Foi uma cena que marcou a nossa história, né? Que legal. Marcou a nossa história. Uau. Foi bom não ter feito roteiro nenhum aí com base no seu roteiro, né? Porque tô achando sensacional. Caramba, meu. Bacana. Meu, é o Espírito Santo, né? Que vai guiando todas as coisas. E por exemplo, na minha opinião, é importante a gente saber também da nossa igreja explorar informações de um padre nosso que já viveu em Roma. Sim. E viveu esse momento de lá, viveu essas coisas lá, além da pandemia, óbvio. Fala um pouco pra gente. Existem diferenças de como a gente, não da celebração, mas a gente vê que a Igreja Católica ela tem uma forma diferente de cantar e tudo. O senhor sentia isso, essa diferença também em Roma ou não? Ah, sim. A Igreja no Brasil vive a fé, a mesma fé, não é? Porém, de um modo diferente, né? O nosso jeito é um jeito diferente dos europeus, né, de outros povos todos, enfim. Nós temos o nosso jeito de ser brasileiro e jeito de viver a igreja, né, de celebrar, de rezar. Então, chegando lá, a gente percebe essa diferença, sim. Existe uma diferença. Mas, por outro lado, a gente vê, estamos em outro país, numa outra cultura, mas a fé é a mesma, né? O sentido da fé é o mesmo sentido. O centro da nossa fé é o mesmo, né? A beleza da fé é a mesma beleza, então não importa, nós podemos ir para qualquer lugar do mundo, a Igreja Católica sempre é a mesma. Sim. Com os seus ritos, né, com as suas orações, com o seu modo, os seus dogmas de fé, né? Então a Igreja é sempre a mesma. O que muda é a forma de como nós celebramos tudo isso, né? Mas a essência é a mesma. Entendi. Né? Por isso a nossa igreja é a igreja católica, né? Sim, sim. O Padre Iago falou isso pra gente, né? Falou, gente, além da nossa religião ser a única religião que tem um Deus vivo, se vocês olharem a missa, se vocês pegarem esse folheto aí, que tá na mão de vocês, saírem daqui e irem pra uma igreja em qualquer lugar do mundo, a igreja vai seguir o mesmo rito. Ah, mas ele falou na língua dele, eu não entendi. Você não precisa entender, tá aí o que ele tá falando. Não se preocupa. Então, a nossa igreja é uma igreja universal. Onde você for, a igreja católica vai ter o mesmo rito. Exatamente. Então, eu lembro que a gente estava falando, inclusive a gente falou num podcast aqui também, que ele veio aqui, e aí eu falei para ele, poxa, padre, as pessoas falam que a missa é chata, né? Por que as pessoas têm essa impressão? Aí ele falou, porque as pessoas não entendem a razão da missa. Isso. E aí ele explicou muito bem a questão toda da missa, e aí no final ele falou isso pra gente. Depois foi bem legal que ele falou na missa também. Falou, pessoal, se vocês pararem pra entender quão rico é a nossa cultura católica, a missa que a gente faz aqui no Brasil, a gente vai pra outro país e vocês vão acompanhar, é só levar o folheto de vocês, agora com o celular, conecta na internet aí, pega o folheto de vocês em português e continua ali na igreja. Vai lá, comunga, porque você fez todo o rito, independente da língua. E aí a galera ficou bem abismada, porque às vezes a gente tem a riqueza, mas não consegue reconhecer aquilo. A liturgia é a mesma, né? Sim. E isso eu não sabia, não. Eu achei que tinha uma questão não de ambientalização, né? Mas que tivesse uma questão de cultura. Quando ele falou que era tudo igual, eu falei, uou, então é tudo igual mesmo. Quando o senhor falou sobre esses 3 anos que o senhor passou lá, aí você voltou pra cá. Voltou pra cá, já começou com essa responsabilidade de reitor? Eu voltei, aí fiquei um tempo na paróquia Cristo Rei como vigário. Uns 5 meses. Isso. Desculpa. Depois, um outro pouquinho de tempo na paróquia Nossa Senhora das Dores como pároco, né? Tá bom, sim. Então eu posso dizer assim que eu voltei de Roma, fiquei nem 1 ano entre essas 2 paróquias, né? Sim. Daí já assumi o seminário propedêutico. Isso. E
fala pra gente o que é o seminário propedêutico e as suas responsabilidades lá. Tá, então vamos lá. O tempo do seminário, ele é organizado da seguinte forma. O propedêutico, depois a etapa do discipulado e a etapa da configuração. E por fim, a etapa da síntese, né? Então vamos entender assim cada passo. Propedêutico é a primeira casa de formação daqueles jovens que desejam ser padres, né? O termo propedêutico significa introdutório. Então é o seminário introdutório. Tá bom. É o tempo que vai preparar o jovem para que ele possa ir se adaptando ao ritmo do seminário. Ok. Já ali nessa casa, nós temos uma vida intensa, digamos assim, de oração, de estudos, de vivência pastoral aos finais de semana numa paróquia da arquidiocese e também de vida comunitária. Então eles são introduzidos nessas dinâmicas que eu acabei de dizer. Ok. Para eles irem tomando gosto de fato pela vida do seminário. Sim. Então é um ano bastante intenso, porém fundamental. Se você não faz um bom propedêutico, que é a base do seminário, você não vai fazer bem as outras etapas da formação. Tá bom. Quanto tempo leva? Um ano. É um ano no... É um tempo Ok. que, segundo as normativas da igreja, né? É um tempo que vai de 1 a 2 anos. Ok. Comum que seja 1 ano. Tá bom. E depois desse primeiro ano no seminário... Aí vai para a etapa do discipulado, Ok. onde o seminarista ele estuda a filosofia. Já tem os estudos eclesiásticos da filosofia. Tá bom. Né? Quanto tempo leva essa 3 segunda anos. fase? 3 anos. Ok. É. Depois dessa fase... Aí depois a etapa da configuração, que corresponde também aos estudos da teologia, Tá bom. onde o seminarista é convidado a configurar o seu coração ao coração de Cristo, né? O discipulado de Jesus Cristo, configuração do coração a Cristo. Aí já se estuda a teologia, são 4 anos. Tá bom. E por fim, como disse, o ano da síntese, né? Aqui na arquidiocese acontece como diácono. Aí o seminarista já foi ordenado diácono, está na missão, ele exerce o ministério diaconal e ele faz já a sua síntese de todo esse tempo de formação que ele teve, que a gente chama de formação inicial. Porque a formação do padre não acaba com o seminário. A formação do padre é permanente. Sim. Então, o seminário é um tempo de formação, mas formação inicial, Ok. né? E tudo isso leva 9 anos. 9 anos. Certo. 9 anos. O senhor, então, tem a responsabilidade dessa primeira base. Isso. Certo. Que é o seminário propedêutico, o introdutório. E o que é mais difícil, o que é mais desafiador dentro desse seminário que o senhor tem a responsabilidade? Porque é a fundação, né? É a fundação. A base ali. Olha, nós vivemos numa época, né, Vitor, que os nossos jovens, eles têm muito acesso. Eles têm muito acesso a muitas informações. Os nossos jovens hoje, eles não chegam mais no seminário cruz. Não chegam mais. Eles já chegam no seminário sabendo muita coisa sobre a igreja, sobre o sacerdócio, sobre uma porção de conteúdos. Eles sabem muitas coisas, né? Só que nem sempre tudo aquilo que eles trazem como conteúdo está certo. Então, muitos às vezes chegam ao nosso seminário, mas já meio que formados pelos seus gurus da internet. Já chegam com uma imagem já pronta, por causa de algum guru, de algum mestre da internet, né? Aqueles que dizem que pode ou não fazer, o que é certo, o que é errado, né? E aí no seminário nós vamos dar a formação que a igreja pede. Os seminaristas são formados segundo a orientação da igreja. E às vezes isso pode trazer algum embate. E isso é muito bom que aconteça. Tem que ter este conflito. O seminarista tem que perceber que ele precisa ser formado segundo a igreja e não segundo tal guru. Boa. Não é? Formação é algo muito sério. Sim. Né? Então, eu acho que esse acaba sendo, nos nossos dias, claro que tem outros desafios, mas esse eu acho que é o mais forte, né, para o nosso tempo. E aí, por isso que a gente pede que o seminarista esteja sempre aberto à formação. Que ele entre com o coração aberto no seminário para acolher a proposta formativa. Não entrar já pensando que sabe todas as coisas. Não. Entrar sabendo que está ali no seminário para aprender, para ser formado e moldado segundo a igreja que forma os padres segundo o coração de Jesus. Padre João,
Eu acho que esse podcast aqui não tem roteiro não, cara. Tô tentando seguir aqui. Eu jamais ia imaginar que você ia me falar que o cara chega lá no seminário achando que ele já tá formado já. Não digo todos, né? Mas eu digo que isso pode acontecer com alguns. Sim. Muitos, graças a Deus, muitos chegam com o coração aberto, querendo de fato fazer uma boa caminhada, abertos às orientações da igreja, à formação da igreja. Mas às vezes um ou outro pode entrar, sim. Não por maldade, não é isso. Sim. Não, eu digo isso porque a gente vê, é importante o senhor falar isso, pra gente ver, porque às vezes a gente vê o filho ou o sobrinho, sendo influenciado pela internet, todo mundo, é o que o senhor falou agora, entendeu? Sempre tem algum guru, alguém querendo falar que sabe tudo e influencia as pessoas. Pode influenciar. Você entendeu? E aí precisa, como é o papel do senhor lá, ter uma pessoa com responsabilidade, com conhecimento, com paciência, para dar essa base e falar pro cara, vem cá, ó, que é, graças a Deus, o trabalho excelente que você tem feito. Porque, por mais que a gente queira, a internet tá aí, né? O nosso Papa Leão, inclusive, escreveu a encíclica falando pra galera, ó, não dá pra lutar contra. A gente tem que saber. A gente tem que saber, e graças a Deus, o senhor tem feito muito bem, e agora, inclusive, você falou muito bem sobre isso. Não é lutar contra, vem cá. Não é assim, é assado. Aqui a gente tem o que a igreja fala. O que o outro falou não me importa. Mas, ó, o que a igreja fala tá escrito aqui, você senta, lê e depois a gente bate um papo. Exatamente. Porque eu acho que, às vezes, em muitos casos, não adianta a gente querer pega o filho e dá um castigo, ou então um colega para de falar com a pessoa por causa de alguma influência ou razão que o cara trouxe de uma informação externa. Sim. Não, vem cá, da onde foi? Você tá falando da minha igreja, então vem cá, ó. E a gente também tem que estudar para isso, né? E essa é a importância de nós, católicos, leigos, né? Também estudarmos. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, a gente não precisa ficar rebelde, brigar, aquele papo de religião não se discute. Eu acho que é só quando a gente é ignorante, né? Porque quando você tem seu conhecimento, não, o cara falou, você fala, não, tá bom, eu vou abrir a Bíblia aqui, a gente vê o que é o que você tá falando, o que eu tô falando, e a gente não precisa brigar, nem ficar de mal um com o outro aqui, claro. Porque, cara, a gente segue o que tá aqui, tudo bem? Então, isso é uma coisa importante que, quando a gente estuda, que é o que o senhor tá falando, e viveu em Roma, fez tudo isso, a gente vê que é importante estudar também. Não é só vir na missa e tá tudo certo. Sim. Eu vejo uma vertente nossa que a gente precisa também se debruçar, os católicos, eu digo nós, os fiéis, eu falo os leigos, e porque é importante a gente também, não só venho aqui, vou na missa e o que o padre João falou é o que tá falado e acabou. Não, vou ler também, tenho que ter curiosidade para ler e me aprofundar nos meus estudos. Sim, a questão da autoformação, ela é fundamental, né? Correr atrás, ir atrás, saber o que a igreja ensina, né? Saber o que nós professamos, as verdades da nossa fé, conhecer mais as verdades da nossa fé, né? É tudo tão bonito que nós temos na igreja, mas qual é a razão disso? Sim. Qual a razão daquilo que nós professamos, né? Por isso vale a pena estudar, né? Investigar, pesquisar. Sim. Padre João, acho que já andei mais do que eu deveria aqui com a sua vida aí. Eu vou entrar um pouco aqui no nosso roteiro de hoje aqui. Então, é mais um fator que tem mais no Brasil do que nos outros países, né? Então, esse mês vocacional, a gente é mais forte aqui no Brasil do que fora do Brasil, né? Tem alguma razão para isso? Teórica, assim, eu digo, tá? Foi pensado o mês de agosto como mês das vocações, aqui no Brasil mesmo, né? E aqui se trabalha cada final de semana uma vocação. E isso nos ajuda a entender que na igreja existe uma cultura vocacional. Então foi colocado cada domingo uma vocação para se perceber que quando se fala de vocação não é só ser padre e ser freira, religioso, religiosa, consagrado e consagrada. Mas nós temos outras vocações na vida da igreja que precisam ser também valorizadas, como é o caso do matrimônio. Sim. O matrimônio é vocação, né? Os leigos, ser leigo na vida da igreja é uma importantíssima vocação. O leigo não é aquele que não sabe nada, não, mas o leigo é aquele que no mundo pode ser sinal de Jesus, sal da terra, luz do mundo, né? Então é uma cultura vocacional. O mês de agosto nos ensina isso, né? Que a igreja ela é repleta de vocações e todas devem ser valorizadas. E todas devem ser
promovidas, todas devem ser animadas, né? Padre, na semana passada a gente teve um podcast com o Frei Gutenberg e a gente falou sobre a primeira semana. Eu só ia te pedir pra gente passar quais são as celebrações que nós temos nas 5 semanas. Isso. Pra quem não assistiu o podcast da semana passada, estiver assistindo esse, ele também vai saber, tá? Certo. Então, na primeira semana... a vocação ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. Certo. Aí o segundo final de semana, vocação à vida matrimonial, à vida familiar. Certo. Terceiro final de semana, vocação à vida religiosa consagrada. Quarto final de semana, vocação à vida laical. E quando nós temos 5 finais de semana em agosto, né? Aí 5 domingos, aí nós deixamos para os catequistas. Este ano, né, teremos então 5 domingos, então o quinto domingo é para os nossos catequistas. Legal, muito bom. O quarto domingo o terceiro domingo é laical. O que seria? O quarto. O vocação dos leigos. Ah, tá bom. Que aqueles que são de grande importância na vida das nossas paróquias, das nossas comunidades. O leigo seria eu, então? Isso, você é leigo, né? Leigo e você tem o teu trabalho, você tem a tua família, mas você está aqui, ó, se dedicando à comunidade. Sim. Com este podcast, que é um instrumento de evangelização. Amém. Que trabalho bonito que você faz. Muito obrigado. E eu, como padre, o padre Iago, que é o teu pároco aqui, sim. Nós não podemos estar lá no teu trabalho, né? Mas você está lá, então você pode ser sinal de Deus ali. Sim. Né? Você pode ser sinal de Deus no teu ambiente de lazer, você pode ser sinal de Deus no meio da tua família, né? Então o leigo ele é chamado a ser exatamente esse sinal de Deus onde ele está. Legal. Sinal de Deus na economia, na política, no esporte. Então a gente pode considerar que tem um mês que a Igreja Católica celebra a nossa vida também, que é do leigo. Exatamente. A pessoa que vai na missa e acha que ele não está sendo visto ou que ele é só mais um, então tem um período que a igreja celebra e separa para os leigos. Este quarto domingo do mês de agosto é dedicado aos leigos. Muito bom. Né? Então a gente tem o quarto domingo para os leigos, terceiro... Para os religiosos e consagrados, né? O que seriam os religiosos e consagrados? São os freis, as freiras, né? Aqueles que vivem uma vida de fato de consagração a Deus pelos votos de obediência, castidade e pobreza. Tá bom. Legal. Isso. E o último, quinto, os catequistas. O catequista. Legal. Então, vamos nos aprofundar no segundo, que é o da família. E hoje... A gente vai trazer alguém para falar dos leigos? Amém. Ela falou, vai se Deus quiser, gente. Isso é sinal que não tem nada programado. Senão eu já ia roubar o padre aqui, ó, que a gente tá mandando bem pra caramba. Tá bom, vou falar um pouquinho então, porque de repente a pessoa não assiste, vocês não assistem, o outro... Então a gente fala um pouquinho aqui, se você não se importar, padre. Vamos lá. A gente não vai passar do tempo, não. Fica tranquilo. Então, vamos falar um pouco sobre essa celebração da família, né? A gente vem... orando muito pelas famílias. Eu sou casado, tenho 3 filhos e como pai e que tenho o meu trabalho, o senhor mencionou muito bem, tenho meus desafios, e o casamento, que é o matrimônio, é um desafio também, porque a gente tem todas as tarefas, aí tem os filhos. Eu costumo dizer que a gente vive equilibrando pratos, né? Porque você tem suas responsabilidades, são todos aqueles pratos, você não pode deixar nenhum cair. Uma hora você está dando mais atenção para aquele prato, porque é a prioridade, mas você tem os outros pratos também para cuidar, que é a sua religião, que é a sua esposa, uma hora, o trabalho, o estudo, os filhos. Certo. E a gente se torna um equilibrista. Às vezes eu vejo... eu não tinha essa noção que a igreja tratava o matrimônio da mesma forma que trata os leigos, com tanta importância assim, para estar dentro desse mês vocacional. Então a igreja põe luz no casamento, então, porque é importante. É importantíssimo, Vitor. E por quê? Veja só, porque o matrimônio, a família, né? Porque a família é construída pelo matrimônio. E a família
ela é celeiro de vocações, berço de vocações. Um padre não cai do céu. Um padre vem de uma família. Uma religiosa, um religioso, uma consagrada, consagrado, não caem do céu, vem de uma família. Então, se nós não tivermos mais famílias, nós não teremos mais vocações para a igreja, né? Por isso a família, ela é celeiro de vocações. Tudo começa na família. A vocação nasce numa família. A vocação cresce numa família. Gostei muito dessa. Família é o celeiro de vocações. De vocações. Por isso ela é contemplada também neste mês vocacional. A muito família, bom. Né? O matrimônio. Sim. Quais os desafios que o senhor tem visto nesses últimos anos, 10 longos anos, tendo essa responsabilidade de ouvir uma confissão, de estar agora à frente como reitor, que o senhor tem as dificuldades para e voltada à família, ao matrimônio? Eu vejo, por um lado, famílias muito fragilizadas, casais fragilizados, né? Antes do início do nosso podcast, você falava da pandemia, né? Que quebrou muitos casais, é verdade, né? Então, muitos casais ficaram fragilizados, né? A falta de diálogo, a falta de companheirismo, a falta de perdão em muitos casais que acabam levando ao divórcio. Então, o divórcio como um problema ainda, né, na vida matrimonial. Mas antes disso, um problema que a gente vai constatando, né, neste tempo nosso, é que muitos jovens não querem mais se casar. Querem viver uma vida de solteiro. Esses dias eu estava assistindo um programa de televisão que mostrava exatamente isso. As pessoas que querem viver a sua solteirice, porque não querem ter comprometimento com ninguém, não querem condividir a sua vida. Então, para que casar? Eu quero viver a minha vida, livre, leve e solta, né? Não querem se casar. Pois alguns que se casam não querem ter filhos. Não querem ter filhos, não estão abertos à vida, né? São dificuldades que nós vamos encontrando, né? Para que esta vocação, a vida matrimonial, ela aconteça e dê frutos. Não são problemas que a gente encontra hoje, né? São grandes desafios. Acho que são esses os que eu elenco agora, sabe? Que a gente mais percebe. Esta fragilidade entre os casais, que leva muitas vezes ao divórcio, né? Essa dificuldade de jovens quererem abraçar essa vocação matrimonial, porque querem viver a sua solteirice, né? A sua vida individual. E depois, alguns que se casam não querem contrair, não querem ter filhos. Não querem ter filhos, né? E aquilo, né? Vamos juntar só as nossas coisas, vamos morar juntos e pronto. Pra que casar? Vamos só morar juntos, né? Isso também é um problema dos nossos tempos, né? É muito grave. E quando o senhor mencionou sobre isso, eu fiquei pensando aqui, tudo isso a gente pode elencar a questão da influência que a gente tem muito grande hoje das redes sociais. Sim. E o imediatismo que nós temos hoje também, falta de comprometimento, que hoje todo mundo sabe tudo, mas ninguém se aprofunda em nada, né? Isso. Então, porque ele ouviu falar, então ele está dizendo. Hoje a gente tem um monte de médico, engenheiro, político, economista, todo mundo exatamente. Sabe tudo, mas ninguém aprofunda em nada. E isso me preocupa muito porque eu não sei se essa falta de diálogo, porque muitas vezes a pessoa vai até a igreja, mas eu digo por mim, tá, pessoal? Tô perguntando pro padre, deixar bem claro aqui, isso é o Vitor perguntando. Eu vejo que às vezes, padre, a gente tem muita religiosidade, porque eu vou até a igreja, mas eu não tenho uma espiritualidade. Qual que é a diferença para as pessoas saberem? A espiritualidade, ela implica relação com Deus. Eu busco a Deus porque eu quero ter uma relação com Ele. Então, tudo aquilo que implica relação com Deus é espiritualidade. O que não implica, o que não me leva a uma relação com Deus, aí é religiosidade, né? Então, eu posso fazer uma porção de romarias à Aparecida. Isso é religiosidade, que é muito bonito, que é muito válido. Mas, e a minha relação com Deus, a minha intimidade com Deus?
né? Essa relação, essa intimidade é a espiritualidade. Foi muito legal isso que o senhor falou, porque às vezes as pessoas atribuem elas não fazerem algo a elas não poderem estar próximas a Deus. Exatamente. E é legal isso que o senhor falou, que quebra um paradigma, né? Eu mesmo vou fazer minhas romarias, hoje, esse ano vai ser o segundo ano, graças a Deus, mas foi excelente sua colocação. Isso não aproxima ninguém de Deus, isso é religiosidade. Religiosidade. Não tem... Que é importante e que é um caminho para se ter uma espiritualidade. Sim. Né? Mas a pessoa que não faz isso também pode procurar outra via para ter uma espiritualidade. Exatamente. Não é porque ela não vai que ela vai ter menos do que alguém ou porque o outro vai. Isso. Então é porque às vezes a pessoa acha que como ela... eu acho que Deus olha menos para mim porque eu não vou tanto à missa como vocês ou porque eu não faço tal coisa como vocês fazem. Não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Eu posso viver cumprindo preceitos. Boa. Eu posso viver repetindo orações. Muito bom. Mas não ter espiritualidade. Muito Isso bom. é religiosidade. Muito bom. Agora, a partir do momento que eu entendo que Deus está comigo, eu estou com Deus e entre eu e Ele existe uma relação, aí sim é espiritualidade. E o que me faz permanecer firme na fé não é tanto a minha religiosidade, mas sim a minha espiritualidade. E como eu faço isso como um pai de família que trabalha, chega em casa cansado, tenho que estudar e ainda eu tenho que manter minha espiritualidade quando minha mulher pede uma coisa que eu tô na cama deitado, doutor? O padre, como que eu faço? Já pensei que era uma terapia, você viu que eu já entendi uma terapia. Você viu que eu falei que não tenho nem roteiro. Pessoal, tá mudando o foco, né? Não tô mentindo, ó, nem liguei o iPad. O padre tá vendo aqui, só olho pra ele, não olhei um segundo pro iPad aqui, eu sempre tô olhando, eu nem olhei, tô aqui, ó. Galera, o negócio vai ficar aqui. Não, tá excelente. Vou falar pro senhor uma coisa. Eles sabem, eles são de prova. Eu tenho um roteiro aqui, eu sempre fico olhando pro roteiro e tudo. Mas essa é uma preocupação. Quando o senhor falou com muita leveza sobre a questão da família, é uma coisa que me preocupa, principalmente quando o senhor fala, né? As pessoas acham que cumprir preceitos é se aproximar de Deus. E é o que o senhor falou. A gente tem que cumprir o preceito lá, tem que ir na missa, mas isso não te aproxima de Deus nem nada. E aí a minha pergunta é até para muita gente que tá nesse cenário, trabalha o dia inteiro, aí tem filho, tem esposa, chega em casa, ainda tem os contratempos. Como o cara se aproxima de Deus? Olha, eu penso que você pode se aproximar de Deus no teu dia a dia mesmo. Com as tuas tarefas, com as tuas atribuições, com os teus trabalhos, você pode transformar as tuas atividades, os teus afazeres em meios para você chegar até Deus. Aquilo que São José Maria Escrivá, eu gosto muito dele, ele nos ensinava da santificação pelo trabalho, pelo dia a dia. Então, tudo que você faz, você pode tornar isto que você faz um meio para chegar até Deus. Então, aquele cuidado que você vai ter com o teu filho, né? Aquela atenção que você vai dar aos teus filhos quando eles voltam da escola, por exemplo. Aquela paciência que você vai ter com a esposa quando ela precisa te falar alguma coisa importante, mesmo você estando cansado. Quando você faz isso por amor, quando você escuta por amor, quando você se faz presente por amor, quando você realiza o teu ofício, o teu trabalho por amor, né? Isso já é um meio de santificação. Já é uma maneira de você alimentar a tua espiritualidade, né? Então, me lembro daquele episódio de Santa Teresa d'Ávila que falava que encontrava Deus no fundo das panelas, né? Então ela lavando louça, realizando um ofício, portanto, né? Lavando louça, ela conseguia enxergar Deus ali. Uma via de santificação. Sim. Né? Então tudo que nós fazemos pode ser um caminho de santidade, desde que nós coloquemos nele espiritualidade. Sim, muito bom. E quando a gente para avaliar a família, o celeiro de vocações. Isso é extremamente importante, né? Isso quer dizer que as vocações do futuro dependem da gente. Sim. Não, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Exatamente. Não é uma brincadeira, a gente não tá falando de um negócio qualquer. Então, quer dizer que quando você tá exercendo sua habilidade de paciência, sua habilidade
de empatia com a sua esposa, com os seus filhos, você também está se preocupando com a igreja do futuro. Com certeza. Porque a igreja vai precisar dessa família. Sim. Para os trabalhos de leigos, ou para um trabalho com maior frequência, ou para um padre que vai sair daquela família. Entendeu? Então, hoje quando eu vejo, a gente coloca, principalmente o homem, eu acho, a gente sempre está muito preocupado com a família e manter a família, mas não se preocupa em, às vezes, ser até um espelho para um filho, porque é a mulher que tem que ir para a igreja. Como que a gente cuida disso, padre? Então, sempre nós devemos nos lembrar de uma coisa, né? Os pais, eles são os primeiros catequistas dos filhos. Eu disse os pais, não Sim. A mãe ou o pai. Não, os pais. Pai e mãe devem ser os primeiros catequistas dos seus filhos. Os filhos devem aprender as coisas de Deus, no primeiro momento, em casa com os pais. Só que, infelizmente, muitos acabam terceirizando isso. Deixa para os catequistas, deixa não sei para quem, né? Deixa para o padrinho, deixa para a madrinha. Mas começa na família com os pais. Então os pais precisam ter essa consciência. Eu sou responsável por comunicar não só os bons valores para os meus filhos, para que eles sejam bons seres humanos, bons cidadãos, mas comunicar também os valores evangélicos. Eu preciso entender que é a minha missão, como pai, como mãe, comunicar os valores do evangelho para os meus filhos. Formar os meus filhos no evangelho. Muito bom. Mas aí, Padre João, como que eu faço para eu formar meu filho no evangelho, mas eu não tenho tempo? Trabalho, estudo, tenho todas as minhas responsabilidades. De que forma que eu consigo contribuir? Como que eu posso? Que ferramenta que o senhor recomenda? Que eu posso fazer? Qual exercício espiritual? O que eu posso fazer para me aproximar mais do Espírito Santo, para que eu possa ter um pouco de discernimento e ser luz no caminho do meu filho na palavra de Deus? Eu acho que assim, se nós nos organizarmos bem, nós sempre vamos encontrar um tempo para estar com Deus, não é? E o que eu quero dizer? Bom, pelo menos lembrar o seguinte, que domingo é dia de missa. E como um pai cristão, um pai católico, eu preciso entender que eu vou levar os meus filhos à missa neste domingo, né? Depois, durante a semana, não é que você vai trabalhar o dia inteiro, não é que você... Sim, você vai ter os seus atributos, as suas tarefas, as suas tantas coisas para fazer, mas será que a gente não consegue encontrar um tempinho sequer para fazer juntos em família uma oração durante o dia? Né? Oração antes das refeições, depois das refeições, oração na hora de acordar, oração antes de dormir. É possível fazer isso, né? É possível. De repente fazer juntos ali um momento de oração em torno da palavra de Deus. Nós, se conseguimos nos organizar, nós conseguimos sim encontrar um tempo para Deus. Às vezes, não é que nós não temos tempo, é que Deus ainda não é prioridade na vida de muitos, né? Porque quantas horas a gente fica no celular, vendo televisão, fazendo tantas outras coisas, mas para Deus parece que falta tempo. Para rezar falta tempo, para estudar as coisas da igreja e da fé falta tempo. Não é? Na verdade é porque ainda as coisas de Deus não são prioridades nas nossas casas e nas nossas famílias, né? Um pouco pensar isso, né? Boa. Eu acho que às vezes não é nem falta de tempo, às vezes é falta de amor. Uau. Pesado. Agora se nós nos organizarmos, a gente consegue sim dar, ainda que seja um pouquinho do nosso tempo para Deus, em família. Em família. Sim, concordo com o senhor. E de fato é questão de prioridade, né? E a gente se organizar melhor, se planejar melhor, acaba refletindo em tudo. Hoje a gente tem ansiedade porque você quer mudar um negócio que nem começou ainda. Calma, você não vai mexer no futuro. Né? Eu tava ouvindo o padre Paulo Ricardo. Uhum. Aí ele falou, às vezes eu não sei, e parece muito piegas, óbvio, né? Mas é interessante a gente parar pra refletir sobre coisas óbvias, porque eu me sinto muito ignorante, muito burro quando eu escuto uma coisa tão óbvia que eu não consigo refletir sobre aquilo. Uhum. Aí ele falou uma coisa muito óbvia, ele falou,
vocês estão preocupados com o passado. Vocês não vão mudar o passado de ninguém. Vocês estão preocupados com o futuro. Vocês não vão conseguir fazer nada com o futuro, que vocês não são Deus. E vocês estão perdendo o presente. Porque vocês estão preocupados com o passado, o outro está preocupado com o futuro e o presente está passando. Então por que vocês não focam no presente e trabalham nisso aqui? Uhum. E aí ele foi dando exemplos de uma forma muito sábia, né? Que ele é fera demais. E isso foi, por isso que eu falei que eu me sinto ignorante em muitos casos. Porque tem coisa que é tão simples, que se a gente faz o feijão com arroz, sim, né? É que nem o senhor falou. Mas que oração que eu vou fazer, cara? Pegou na mão ali no filho de manhã, vamos fazer oração. Acabou. Entendeu? Não tive tempo, não. Vai lá no quarto e faz a oração da noite. Então, acabou o assunto. Já tá bom. Pra quem não fazia nada, já fez de manhã e à noite. Porque às vezes a gente fica pensando, puxa, mas durante o dia eu não tô com eles, não como junto com eles, então porque eu vou trabalhar. Mas tudo bem, fez de manhã, fez à noite. E como as crianças, como os filhos se inspiram nos pais. Também nessa questão de oração, né? Eu me lembro da minha mãe, que até hoje tem esse bonito costume, né? O que ela sempre fez e continua fazendo? Logo ao acordar, ainda na cama, ela reza o seu terço. Então, como isso me marcou. E é tão bonito quando eu estou lá e vejo que ela acorda, ela lá na cama está lá rezando o terço. O dia dela ainda hoje é bastante corrido, cheio de atividades. Hoje, como vó, ela cuida do netinho, meu sobrinho, né? O Antônio Henrique, que fica grande parte do tempo lá na casa dos meus pais, né? E uma criança pequena exige muitos cuidados, né? E ela tá lá. Apesar das suas atividades, o seu dia a dia muito corrido, ela continua fazendo a mesma coisa. Logo ao acordar, puxa o terço, já começa a rezar. Olha. Então o senhor tem irmãos, então, ou irmãs? Eu tenho um irmão. Um irmão? Um irmão, é. Qual o nome dele? Antônio Eduardo. Antônio Eduardo. E o nome do seu sobrinho? Antônio Henrique. Que legal. É João Henrique. João, então, Antônio e o Henrique. Né? Que legal, que legal. Fez a junção dos dois nomes. Que bacana, sensacional. Olha, se a gente pudesse parar hoje e falar para essas famílias algo para eles começarem a entender que se a família está dentro de um mês vocacional que a igreja dedica para o que importa de fato, que é o mês vocacional, e a própria família não vê, porque tá com aquela questão da trave no olho, né? Como que a gente pode fazer? O que o senhor sugere pra gente começar a fazer no dia a dia? Coisas que a gente pode fazer no carro, não vamos dificultar. Coisas simples que o senhor... A pessoa vai poder fazer, daqui ouvir o padre João Henrique falando, então, poxa, eu vou começar a ter essa rotina. O que o senhor recomendaria? Olha, rezar pelas vocações. Jesus nos disse isso, né? Ele nos ensinou isso no Evangelho de Mateus. Nós encontramos esse pedido de Jesus, né? Pedi ao Senhor da messe para que envie operários. Então, se como família rezarmos sempre pelas vocações, né? Rezar do seu jeito, mas coloque como intenção a vocação, mais operários para a messe do Senhor. Se nós rezarmos como família pelas vocações, Deus sempre há de nos escutar. Deus escuta as famílias, né? Então o primeiro passo é esse, rezar pelas vocações em família. Aí depois outra coisa interessante, rezar para que as vocações nasçam da tua família, não da família do vizinho. Porque a gente quer que os filhos dos outros sejam padres ou sejam freiras, mas por que não os teus filhos, né? Isso é verdade. Por que não os teus filhos? Olha, que bênção é para uma família ter um filho sacerdote, uma filha religiosa, um filho religioso. Que bênção é para essa família, porque Deus não escolhe só o jovem, mas escolhe a família do jovem. Sim. Amém. A família é vocacionada, é chamada também por Deus, não é? Então rezar para que da tua família surjam vocações. E quando aparecer as vocações na tua família, o que fazer? Apoiar, incentivar, animar. É muito triste quando a família é um obstáculo para o jovem. O jovem quer ser padre, aí o pai faz de tudo para que isso não aconteça. A mãe faz de tudo para que isso não aconteça. Não Sério? apoia. Sim, acontece, né? Situações em que os próprios pais, a própria família não apoia aquela vocação.
E quando não tem o apoio dos pais, fica muito difícil. Quando não tem o apoio da família, fica muito mais difícil. E qual a razão que... Às vezes o pai tem um sonho que o filho seja médico, seja jogador de futebol, seja advogado, seja tudo menos padre, né? Menos padre. Mas é isso, esse apelo, né? Para que as famílias apoiem as vocações que nascem do seu seio. Caramba. E que entendam que Deus também está chamando a família. A família é vocacionada também. Sim, porque se tá saindo da família é porque a família é abençoada, a família é iluminada. Né? E Deus tá olhando para aquela família ali. Exatamente. Então a família como um lugar importantíssimo de vocações, por isso apoiar sempre as vocações. Olha, o senhor falou uma coisa muito importante que a gente vê hoje em muitos casais, um problema, e os casais se separam por causa da comunicação. O que o senhor recomendaria, dentro de toda essa experiência que o senhor tem, para que essas famílias comecem a olhar mais para essa resiliência do casamento, dessa importância dessa vocação, entendeu? Que o casamento é uma vocação, então tem que levar muito a sério, entendeu? Como que a gente poderia deixar uma mensagem para esses casais, para que eles entendam que vai ser difícil mesmo essa vocação, mas tudo tem uma razão nesse caminho. É uma vocação muito linda, e como os casais prometeram no dia da celebração do casamento, prometeram a Deus e a igreja reunida, é na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, em todos os momentos da vida. Então lembrar sempre disso, dessa promessa que foi feita por amor e com amor, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? O casamento vale muito a pena. E os cônjuges devem entender que devem se amar assim como Cristo ama a igreja. E como que Cristo ama a igreja? Doando a sua vida. Então, quando alguém abraça a vocação matrimonial, este alguém está abraçando esta decisão de dar a vida pelo outro. Casar-se é dar a vida pelo outro. Você não casa para ser feliz, apenas. Você casa para fazer o outro feliz. Mas para você fazer o outro feliz, você tem que dar a vida. Por isso que amar como Cristo ama a igreja, nós somos convidados a olhar para a cruz. Na cruz, e aqui a gente tem um crucifixo tão bonito, né? Na cruz a gente vê como Cristo ama a igreja, dando a vida, se sacrificando por ela, né? Se sacrificando por ela. No casamento tem que ter também isso. Essa entrega de vida, esse sacrifício, por amor e com amor. Tendo em vista a realização e a felicidade do outro. À medida que o outro é feliz, está realizado, eu também vou estar feliz e realizado. Parece, quando o senhor fala assim, rapaz, esse podcast tá parecendo uma terapia aqui. Esse padre é bom demais, gente. Padre João, a gente pode parecer que é muito fácil o relacionamento, né? E a gente olha pra grama do vizinho, parece sempre mais verde, né? Mas é que a gente não tá incluso dentro daquela realidade para saber. Como que eu melhoro a comunicação com a minha mulher quando às vezes parece que ela não se comunica bem? Ou o meu marido não se comunica bem, vice-versa, né? Eu fico pensando aqui de alguns encontros de casais que eu participei, algumas pessoas que compartilharam alguns problemas. E pra mim, não sei se eu tô sendo muito simplório, mas parece que só muda o endereço. Os problemas, na verdade, são cíclicos, né? Então, pode ser que hoje você não tenha esse problema que eu tenho, mas amanhã você vai ter, e depois você vai ter, e depois você vai ter. E aí, por mais que a gente tenha ouvido alguém falar, já parece que a gente nunca soube. E aí, quando acontece com você, você não tem discernimento para lidar com aquela situação. Olha, Vitor, eu acho que o grande problema é quando o casamento vira rotina e você passa a se acostumar com o outro. Então o outro é assim, o outro tá fechado, não quer dialogar, é o jeito dele. Deixa. Tá bom. Deixa, né? Então vai virando rotina. Vai esfriando.
E o casamento não pode virar rotina, o amor não pode esfriar, o amor não pode ser rotina. Aliás, tudo que é rotina é ruim, Sim. né? Cai no automático. Então não pode. Eu sempre convido os casais, quando passam por essas experiências dolorosas, de voltar ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Lembrar do dia que vocês se encontraram, de como tudo começou. Como que vocês eram? Vocês eram assim, fechados uns com os outros? Não. Vocês se comunicavam. Hoje, né, com toda essa questão do celular, fica mandando mensagem sem parar, sem parar e sem parar. Mas como que era, né, no início de tudo? Então voltar a isso. O amor, ele tem que sempre encontrar uma novidade, né? Então o casamento não pode ser o tempo marcado pela rotina que esfria, mas é o tempo da novidade. Cada dia é uma oportunidade de você conhecer algo novo na pessoa. Então se a pessoa está fechada, não quer dialogar, então vamos lá, vamos tentar descobrir maneiras de como fazer com que esse diálogo aconteça. Eu não vou desistir da pessoa, mas eu vou, por causa do amor, ao encontro dela, para tentar transformar essa situação. Sim. Né? É isso, é sempre buscar uma transformação daquela situação. É Legal. não desistir jamais. Não me acostumar com o outro. Muito legal isso. Que está se distanciando daquele primeiro amor, né? Muito legal. A gente tem diversos desafios e entre os maiores hoje, Padre João, eu vejo a questão, primeiro, da tecnologia, que é o celular. Hoje a gente tem pornografia no telefone de forma abundante, sem filtro algum. Antigamente você ainda tinha que digitar um website XPTO, hoje você não precisa mais. E isso impacta muito na família, porque em alguns casos o casal tem o filho sofrendo impactos do que o pai faz ou do que a mãe faz com o telefone, porque acaba refletindo no filho, e o filho está fazendo também, e ele nem sabe que está errado aquilo. Então eu vejo que hoje esses desafios também da tecnologia, que é com a prostituição no telefone ou com a jogatina, são dois fatores que hoje têm prejudicado muitos casais. Uhum. Muito. Como ficar longe dessas coisas que vêm tão fácil, principalmente, olha que legal, o senhor falou que o casamento não pode cair na monotonia, não pode ficar morno. E aí a gente, às vezes, o problema do casamento está até escondido atrás de um telefone. Sim. Porque, não, eu amo minha mulher, eu amo com o telefone. Ela pede alguma coisa, eu dou. Meu filho pede alguma coisa, eu também dou. Mas porque eu tô com meu telefone aqui, eles não me enchem meu saco. Agora, se acabar minha bateria do telefone, aí eu tenho uma síncope. Aí eu fico nervoso aqui. Quero saber onde tá o meu power bank. Quero saber onde tá o fio para carregar, enfim. Hoje é tão importante que o nosso Papa fez uma encíclica falando sobre não só a IA, tá, pessoal? Algumas pessoas, é sobre a IA. Não, é sobre também a tecnologia. Porque a gente vive uma revolução da tecnologia, como a gente viveu a revolução industrial também. Essa é a importância, não somente da IA, tá? Então, os casais hoje, em alguns casos, acabam ficando escondidos, e aí depois você vai conversar com o casal e ele fala, não, eu tô separado faz tempo, a gente separou agora, de fato, no papel, mas fisicamente a gente já não se entende faz tempo, porque tem essa desgraça do equipamento eletrônico que em alguns casos acaba virando uma válvula de escape no começo, até tudo bem no começo, mas aí depois, aquilo virou uma excuse pro cara e aí ele vai usando aquilo pra sempre. Pronto, aí já era. E aí quando vai ver, de fato, já tava uma separação. Como que a gente pode lidar hoje? Porque às vezes o telefone começa por uma razão boa. Você vai ver um e-mail, ou você vai ver alguma coisa, mas daqui a pouco você já navegou lá na rede social. Como controlar isso, padre? Olha, a prudência, né? Não é que você vai deixar o celular de lado, não vai mais usar o celular, porque hoje não tem como, né? Sim. É um instrumento da nossa comunicação. Não é que você não vai ter as redes sociais. Hoje em dia, a gente faz das redes sociais um ambiente de encontro, né? De encontro com pessoas, até de evangelização. Sim. Né? Então, a questão aqui não é ter ou não ter essas coisas, mas saber usá-las.
E a questão da fidelidade no matrimônio é muito importante. A fidelidade, sobretudo, passa agora nesses meios. Fidelidade nas redes sociais, né? O que adianta você não ter contato físico com ninguém? Ok, maravilha. Mas nas redes sociais você tem um monte de contatos com homens e mulheres. Isso é traição também. Isso é falta de fidelidade. Você não tem contato físico com ninguém, certo? Só que você está curtindo um monte de foto de homens e de mulheres. Você está seguindo um monte de homens e mulheres. Por quê? Porque são bonitos e são bonitas e atraem o seu olhar. Isso também é infidelidade. Sim. Por isso, prudência no uso dessas coisas, né? Quantas situações assim, por exemplo, eu já percebi de casais que vão num restaurante, de repente estão num parque ali, aí cada um está com o seu celular. Eles não estão conversando entre si, não estão aproveitando do momento os dois juntos, mas estão cada um com o seu celular conversando com gente de fora, pela telinha. Então saber, poxa, até onde eu devo usar isso? Até onde o celular pode entrar na nossa relação, né? É saber aproveitar mais o outro que está ali do teu lado, que é o teu companheiro, a tua companheira. E colocar limites no uso do celular. Não é deixar de ter, mas é usar com prudência. Será que a gente não perdeu o diálogo, padre? Sim. E como retomar, então? Então, como retomar? É perceber o que é mais importante. O que é mais importante? A minha esposa ou aquela moça que está ali falando comigo na rede social e que eu nem a conheço direito? Né? O que vale mais a pena, né? O que vale mais a pena? Olha, eu agradeço muito. Eu tô vendo o pessoal ali se levantando, a Giovana, o Hugo fazendo sinal pra mim ali. Já deu o horário do padre aquele. Padre, eu vou colocar essas cartinhas aqui na mesa. O senhor escolhe uma pra falar uma. O senhor lê pra gente. E aí o senhor encerra fazendo uma oração. Enquanto isso eu vou falar dos nossos patrocinadores e de alguns eventos que a gente vai ter aqui na nossa paróquia. Certo. Posso puxar? Pode, fica à vontade. Pessoal, quero agradecer aqui TR Burger, melhor da região, sempre mandando nossa batatinha. Valeu, Rubão. Obrigado aí. Rubão é o meu irmão, viu, padre? É. Dono da TR Burger aí. Ó. Quero agradecer aí, ó. Nossa, bom patrocínio, hein? tem que fazer alguma coisa, né, padre, pra ajudar a gente, né? Muito obrigado Tá certo. aí pela batatinha frita, Rubão. Valeu. Deus te abençoe, você e seu negócio. Agradecer Amor em Cacau, delícia que salva vidas. Isso aqui é um projeto da Missão Belém. A gente sempre fala sobre isso aqui, tá? Então, se vocês por um acaso verem isso num semáforo, verem isso sendo vendido em algum outro lugar, a gente fala pra vocês que isso tem precedente. Vocês podem procurar no Google a qualquer momento. Por favor, apoiem. É um trabalho da Missão Belém, da Igreja Católica, e a gente apoia muito eles e quem ajuda eles também. Tá bom? Por favor, continuem ajudando quem já ajuda, e quem não ajuda, por favor, comece a ajudar. E, Giovana, quando que vai ser o evento do Agraciados? Nosso grupo de jovens? 15 de agosto, 4 horas da tarde, na Vibe das Graças, evento dos jovens da Nossa Senhora das Graças. E no dia seguinte, domingo, tem a macarronada do padre, tá? A gente divulgou aí, R$35, macarronada, que ele falou que vai fazer um molho especial, falou que ele cozinha, cara. É? Não sei não, hein? Eu vou comprar só pra ver, viu? Vou comprar só pra ver, viu? Promessa é dívida, hein, Padre Iago? Toma cuidado aí que a gente vai comprar o macarrão pra ver se é bom mesmo, hein? Bom, Padre João, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda. Que Deus te abençoe muito. Amém. 61º podcast. 3 anos e primeiro podcast sem olhar nada no meu roteiro. Olha aí, quebrando paradigmas, hein? Antes da gente fazer a oração, o padre falou pra gente, falei que tinha um roteiro, ele falou sim, vamos deixar o Espírito Santo indo conduzindo. E muito obrigado. Que bom, pelo seu tempo, por ter vindo aqui, por ter esse trabalho, tá? Eu, em particular, vou orar muito pro senhor, porque a gente precisa muito de padres que saibam conversar
com casais, com as pessoas, porque às vezes a gente não quer conversar com um amigo ou um colega que a gente sabe que não tá no mesmo caminho que a gente, tá? Porém, a gente não tem, às vezes, uma outra opção. Ou se tem uma outra opção, a pessoa não tem tempo, às vezes, e a gente entende também. Então, às vezes, a oferta que a gente tem, só que essa oferta tá fora do nosso convívio religioso, é mais escasso. Você entendeu? E a galera ali que tá ali pra te ouvir, que às vezes só quer ser ouvido, sabe? É maior. É maior. E eu era uma dessas pessoas que ia nesse maior, né? E eu pensava assim, há um tempo atrás aqui no podcast, o Alessandro, um rapaz da paróquia não, o Alessandro é da Luz das Nações? Não, Kadosh, comunidade Kadosh. Ó, desculpa, Alessandro, pelo amor de Deus, comunidade Kadosh. E aí ele falou, poxa, Vitor, às vezes a gente pensa que falar com Deus é ficar falando igual a gente fala com um amigo. Deus já sabe o que seu coração precisa. Às vezes a gente tem que chegar ali e ficar quieto. E aquilo eu acho que foi muito pra mim, assim. Porque às vezes a gente tá tão preocupado, Padre João, em falar. Cara, o homem já sabe o que você precisa. O que você quer é você que sabe, mas o que você precisa ele sabe. Então vamos chegar ali e ficar quietinho. E às vezes a gente procura tanta gente pra falar, quando na verdade a gente só queria ficar quietinho e calar. Então acho que queria convidar a galera pra experimentar essa experiência de, às vezes, vir à igreja sem ninguém, parar na frente do Santíssimo e não precisar falar nada. Traz o terço, eu ando com o meu terço no bolso aqui e me sinto muito bem, entendeu? Quando eu posso, eu paro numa igreja, por mais que seja 2 minutos, sabe? Mas é o que o senhor falou, é o tempo que você tem ali, é o tempo de Deus. E às vezes é 5 minutos que você vai ter, por falta de organização, como o senhor falou muito bem. Porém, se você puder dar aqueles 5 minutos, tá ótimo. Deus vai te agradecer. Bom, tô muito feliz. Que bom. Muito obrigado mesmo. Agora, quero que o senhor se despeça aí, por gentileza. Sim. E se o senhor puder voltar, por favor, também. Já fica o convite. E aí, lê a cartinha, essa cartinha pra gente e manda uma mensagem pra galera que tá te ouvindo ali. Tá bom. Então, olha, a cartinha que eu tirei diz assim: do que você seria capaz para salvar alguém que você ama? É brincadeira, hein? Forte, hein? Do que você seria capaz para salvar alguém que você ama? Olha aí, se tratando de uma conversa em que muito falamos sobre o matrimônio, né? Fica essa pergunta aí pros casais. Sensacional, muito bom. Muito bem. Mas olha, a minha gratidão, né, Vitor, a você e toda a equipe desse podcast. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E faço votos de que vocês continuem com este podcast, porque é também um instrumento de evangelização. Isso pode chegar no coração de tanta gente, né? Tantas pessoas podem assistir, escutar, acompanhar esses encontros virtuais. Então, continuem firmes aí nessa missão. Encarem isso como uma missão de fato, tá bom? Uma maneira de fazer com que as pessoas conheçam mais a Deus e também a igreja. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Valeu. Muito obrigado. Não vim sozinho, vim com um seminarista, o Manuel. Isso. Que está lá conosco no seminário propedêutico. Então, por isso, peço as orações de todos vocês, não só por mim, mas por todos os padres, também por todos os nossos seminaristas da Arquidiocese e também pelos nossos vocacionados. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Sou muito grato pela sua vinda aqui. Que Deus te abençoe. Maria te cubra com o manto sagrado aí. Amém. Te livrando de todos os males. Amém. Vamos dar um tchau para aquela câmera do meio que tá com o nosso Cristo entre nós aqui. Que Deus abençoe vocês, pessoal. Deus abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.